Ok, irmão, graça e paz. Mais uma terça-feira abençoada. Olha, vamos continuar com nossos estudos. Olha, bom, Atos dos Apóstolos. Estamos falando sobre a ação do Espírito Santo justamente na vida da igreja. E agora nós estamos estudando o quê? A chegada do Evangelho à Europa. Ou seja, o Evangelho, né, ele estava restrito aos judeus. Aí que foi que Deus fez com que o Evangelho ele fosse espalhado pelo mundo todo, né? Porque a missão do Evangelho é pregar para todo mundo. Aí alcança os gentios, alcança os judeus, mas estar ali justamente em Jerusalém. Paulo queria levar o Evangelho para a Ásia, e Jesus disse, não, peraí, não é só aí não, é até os confins da terra. Ou seja, a visão de Deus era Europa, tá certo? O Espírito Santo dirige justamente os apóstolos para a Europa. Aí o que acontece aqui? Vamos ter muito, assim, importante, né? Esse estudo pelo avanço do Evangelho, tá, querido? Então permita-me eu dar um resumo prático disso aqui. Vamos ver hoje o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. Você vai estudar, querido, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, todo o capítulo 16, por isso que nós não vamos botar no vídeo, tá certo? Aí você vai chegar hoje à noite no PGM, olha, a toda bala, né? Porque você vai trazer conosco esse conhecimento extraordinário. O Evangelho chega até as pessoas, né? E vamos ver aqui o poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. Primeira igreja ali, vamos dizer assim, da Europa formada. Aí o que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que a primeira igreja estabelecida na Europa, na colônia romana de Filipos, revela-nos o poder do Evangelho, tá certo? Em alcançar pessoas de raças diferentes. Olha que interessante, viu? Raças diferentes. Nós vamos ver ali contextos sociais diferentes, experiências religiosas diferentes, dando a elas uma nova vida em Cristo. Quando o Evangelho chega para essas pessoas, o que acontece? Transformação de vida. E aqui nós vamos destacar justamente no estudo de hoje alguns pontos. Primeiro, o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Soberana, é a vontade de Deus. Não questionem os porquês, aceitem aquilo que Deus determinou. Deus é soberano, irmãos. Ele age da forma como Ele quer, de forma que ninguém pode questionar, porque Ele é Deus, Ele nos fez tudo. Então ele age como quer, da forma como quer e como quer. Ok? Ele é soberano. Então, esse Evangelho, ele chega pela soberania de Deus, certo? Ele fala sobre a conversão de 3 pessoas totalmente diferentes uma das outras, na cidade de Filipo, provendo um verdadeiro retrato de eficácia do Evangelho em transformação de vida. Ok? Vamos ver aqui essas vidas transformadas com as peculiaridades. Pronto, vamos ver aqui. Vamos ver a conversão de Lídia. Olha, a vendedora de púrpura. Estuda aí. A libertação de uma jovem possessa. Adivinhava muitas coisas, mas era demônio. O Evangelho vai e transforma. Vemos ali a conversão do carcereiro de Filipe. Olha aí, querido, que conversão. Atinge toda a sua casa, né? E Atos diz assim, né? Lucas falando em Atos. Creio no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Olha que lição magnífica nós vamos tirar aí, né? Em segundo lugar, nós vamos ver o Evangelho alcança todo tipo de pessoas. Isso é interessante, como é bom ver isso aí,
que o Evangelho aqui, nesse contexto, ele vai salvar justamente na cidade de Filipe 3 raças diferentes. Tá bom, querido? Olha aí, ele aqui alcança e salva na cidade de Filipe 3 raças diferentes. Deus salva na cidade de Filipe 3 classes sociais. E nós vemos que Deus salva na cidade de Filipe pessoas de culturas religiosas diferentes. Não importa, querida, a tua religião. Tua religião tem Jesus como Salvador? Se não tem, o Evangelho vai te alcançar. Ok? O Evangelho faz isso. E por último, nós vamos ver aqui que o Evangelho chega a pessoa com diferentes experiências transformadas. Cada um tem a sua experiência, querido. Olha, destacamos aqui 3 pontos. Lídia era o quê? Era uma mulher piedosa, né? Fazia aquela costura de púrpura, de tudo, alcançava as mulheres naquela época. Jesus foi lá e salvou Lídia, irmãos. A jovem escrava era prisioneira de Satanás, né? Dava tanto lucro aos seus senhores, escravo dos homens também. Tá certo? E o Evangelho vai lá e liberta aquela mulher da possessão demoníaca. E vemos que o carcereiro era adepto da religião do Estado, não era fiel ao Estado. Até, se ele fosse fiel, ele seria morto. Então, automaticamente, ele era fiel àquilo ali. E, por fim, né, que nós podemos concluir esse estudo, que embora todas essas 3 pessoas tivessem experiências igualmente genuínas, tá certo? Cada uma delas vivenciou uma experiência distinta. Cada um, Deus trabalhou na sua realidade. Aí, o que nós concluímos é que todas foram transformadas. Por isso que Paulo diz assim, não me envergonho do Evangelho, querido. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Posso contar com você hoje à noite no PGM mais próximo da tua residência? 4 PGM para tu escolher. Lá. Olha, esse estudo, querido, tenha certeza de uma coisa. Nós vamos fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.